Hoje eu vim falar de Mateus capítulo 12, versículo 22 a 32, que diz assim, o título do texto, né, diz assim: Pecado contra o Espírito Santo. É blasfêmia, né? Se alguém tiver algum pouquinho de conhecimento, vai saber, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que Jesus fala, que é o único pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos ler. Então levaram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que o mudo falava e enxergava. Só nesses primeiros versículos dá para entender, né, que para você ver um endemoniado, cego e mudo, ou seja, o espírito maligno que habitava no corpo dessa pessoa, né, que habitava nessa pessoa, deixava ela cega e muda, né? Para você ver, né? Espírito maligno, a importância, né, de você orar, clamar a Deus, né? Proteção. Espírito maligno deixava a pessoa cega e muda, né? Então levaram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que o mudo falava e enxergava. Aí, ó. Ele voltou a falar e a enxergar, né? Depois que Jesus expulsou, né? Provavelmente esse espírito maligno. Ou seja, não era uma doença que, por exemplo, a pessoa nasceu, né? Cega e muda, não. Era um espírito maligno, né? Então, a Bíblia fala, né? Um endemoniado, ou seja, era um espírito impuro que estava na pessoa que deixava ela cega e muda, né? Versículo 23. E todas as multidões, espantadas, diziam: Acaso não será este o filho de Davi? Ouvindo isso, os fariseus disseram: É por Beelzebul, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, lhes disse: Todo reino dividido contra si mesmo é destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não ficará de pé. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, seu reinado poderá ficar de pé? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, em nome de quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles próprios serão juízes de vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então já chegou para vocês o reino de Deus. Ou como alguém consegue entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens, se primeiro não o amarra? Só então poderá saquear-lhe a casa. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, espalha. Bem simples, né? Esses versículos, versículo 30, né? Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, espalha, né? Ou seja, ou tu é com Jesus ou tu não é, né? É bem isso, né? Quem não recolhe comigo, espalha, meu amigo. Ou seja, quem não tá comigo, tá contra mim. Se tu não recolhe comigo, tu espalha. Então, não existe neutro, não existe neutralidade, né? Ou é Jesus, ou tu tá com Jesus, ou tu não tá, né? É isso. Não existe neutralidade, né? Versículo 31. Por isso, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados às pessoas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito, não será perdoada. Se alguém disser algo contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém disser algo contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem no presente, nem no futuro. Bem complexo, né, esse texto. Vamos ler aqui uma anotação para explicar melhor.
Vamos lá. Jesus Cristo cura um homem oprimido por demônios. E o povo começa a reconhecer o poder de Deus em sua vida, começando a reconhecer Jesus como Messias. É por isso que o povo fala, né? Acaso não será este o filho de Davi? Ou seja, não será este o Messias? Começando a reconhecer ele como o Messias, né? Porém, os fariseus o acusam de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, Satanás. Jesus, Jesus, Jesus responde mostrando que todo reino dividido, todo reino dividido contra si mesmo não permanece de pé e ensina que ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus. Espírito Santo, né? Espírito Santo. Provando que o reino de Deus chegou. A salvação, a boa notícia, que é o Evangelho, né? Ou seja, o reino de Deus, como Jesus fala, o reino de Deus chegou para vocês, ou seja, chegou para eles a salvação, a boa notícia, a salvação, a boa notícia, que é o Evangelho, né? Quando eles começam a compreender, né, as palavras de Jesus, começam a seguir, né, principalmente, os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus, então o reino de Deus chegou para eles, ou seja, a salvação, a boa notícia, que é o Evangelho. O Evangelho, né? O Evangelho entrou, né, no coração deles. O reino de Deus entrou neles, né? Entrou no coração deles, entende? E quando meio que a pessoa começa a compreender, sabe, as palavras de Jesus, é meio que isso que Jesus fala, né? Quando ele fala, o reino de Deus chegou para você, ou seja, quando a pessoa começa a entender, né, compreender o Evangelho, né, a boa notícia. Resumindo, né, quando a pessoa começa a entender o Evangelho, né, as palavras de Jesus. Ele também usa a ilustração do homem forte, né? Do homem forte, que é Satanás. A parábola é meio que uma parábolazinha, né, que ele contou no meio do texto, que é Satanás, o homem forte, né? Que é o de saquear a casa, é Satanás. Eu estou explicando, tá, a parábola. Ele também usa a ilustração do homem forte, que é Satanás, para mostrar que primeiro o vence e então saqueia a casa, ou seja, liberta as pessoas que estavam oprimidas e presas no pecado, oprimidas ou enganadas por mentiras. Ou seja, Jesus meio que fala, né, nessa mini parábola aí, né, de um versículo, é o versículo 30, versículo 29. Ele meio que fala, né, que primeiro ele derrota, né, amarra, né, o homem forte, que é Satanás, não é forte para ele, né, mas primeiro ele vai, invade, derrota o homem forte, que é Satanás, amarra Satanás e entra na casa, né, e saqueia a casa, ou seja, ele vai, derrota Satanás e liberta a pessoa, né, da prisão, né, da prisão do pecado, da, da, da enganação, né, de mentiras, da pessoa ser enganada por mentiras, né, do maligno, né, que é obra do maligno, né, mentira vem de Satanás. Satanás é o pai da mentira, né. E opressão, né, a pessoa ser oprimida, né, a pessoa ser, pode se encaixar em mentira, porque tipo, a pessoa ser oprimida, aqueles pensamentos, sabe, que te oprime, que te condena, né, que a pessoa vai sendo, né, oprimida por esses pensamentos de condenação. Às vezes até outra pessoa é usada para oprimir, sabe? Entende? Até outra pessoa é usada pelo maligno para oprimir uma outra pessoa, né? Por exemplo, sei lá, uma pessoa que o maligno usa, né? Uma pessoa que é fácil, né, de ser usada. Pronto, uma pessoa que se ira muito facilmente, fica com raiva com muita facilidade,
fica com raiva com muita facilidade, não tem domínio próprio, fica com raiva com muita facilidade. A Bíblia fala, né, que como uma cidade sem muros é a pessoa que não tem domínio próprio, né? Que não consegue se dominar, ou seja, qualquer pessoa entra, né? Entra na cidade, né? Que é a mente. Então, pessoas assim geralmente, não vou falar isso, né? Mas é porque o inimigo usa, tá? O inimigo, ele, ele usa porque, como eu posso dizer isso, né? Às vezes é um pensamento muito profundo, mas ele tenta, né? Às vezes sabe que a tentação vem de Satanás. Aí né? Ele joga a seta dele, né? Ele joga a seta sobre a pessoa. E a pessoa né, que não tem domínio próprio, que se ira muito facilmente, essa seta entra muito facilmente. Aí ela fica irada, ela fala, né? Fala besteira, fala coisas que não devia falar, fala até coisas que não devia falar contra uma outra pessoa, ou seja, aí a pessoa acaba sendo usada pelo inimigo, porque ela não tem, né? Às vezes até não tem, às vezes até não tem a sabedoria, né? O discernimento de discernir, né? Essas coisas. Mas ela acaba sendo usada, né? Pelo inimigo. Aí vai, fala palavras contra outra pessoa, né? Se você for ver, né? Casos de crimes, né? Até violência. Então, é meio que isso que eu tô tentando dizer, entende? Sobre a pessoa que é usada pelo inimigo. É uma pessoa que é invadida, a mente dela é invadida muito facilmente. Aí ela acaba usando, aí o inimigo acaba usando essa pessoa para até oprimir outra pessoa, para até, né, deixar uma outra pessoa mal. Por exemplo, essa pessoa que não tem domínio próprio, fica com raiva, né, vai, xinga, né, fala besteira, até violência, né, até violência. Então, é meio que isso, né, que seria uma pessoa que é oprimida, né, por Satanás. E eu acho que um versículo que pode até implementar aqui seria João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, essas pessoas que. A maioria dos casos é no pecado, tá? A maioria dos casos é pecado. Porque é as pessoas que estão presas no pecado. Então, a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade. Não, é Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a pessoa é liberta, né? Do pecado, de mentiras, né? De Satanás, de ser oprimida. Então, podemos dizer que é isso, né? E nessa parábolazinha que Jesus fala é isso. Ele fala que ele primeiro vai, vence o homem forte, amarra, né? Derrota o homem forte e liberta a pessoa. Ou seja, ele vai, derrota Satanás e liberta a pessoa, né? Do pecado, de ser enganada por mentiras que vem de Satanás e de ser oprimida, né? De ser oprimida. De ser oprimida até por mentiras também, né? Que é o que mais Satanás usa, né? Mentiras. Tem um resto aqui que eu não li. Vamos ler esse resto. Até importante ler isso aqui. Por fim, por, por fim, Jesus faz um alerta sério sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ensinando que conscientemente a obra de Deus é algo muito grave. Assim, aprendemos Assim, aprendemos que devemos reconhecer a obra de Deus. Reconhecendo, valorizando e agradecendo. Não endurecer o coração e escolher estar ao lado de Jesus. Ou seja, ele falou que sobre o pecado do Espírito Santo, né? Fala que conscientemente, né? Porque tem gente, eu acho que eu já até vi muito caso, né? Cristão que
às vezes tem um pensamento, né? Um pensamento do nada, sabe? Aquele pensamento que surge do nada na sua cabeça e fala: ai meu Deus, eu pequei contra o Espírito Santo, eu vou pro inferno, já era. Calma, né? Eu até fiz questão de anotar aqui, né? Conscientemente, ou seja, quem comete esse pecado conscientemente, né? Por exemplo, os fariseus, né? Os fariseus que falam: ah, é pro Beelzebub. Ou seja, eles estavam conscientemente, né? Eles não estavam falando coisas que não queriam, eles queriam falar, entendeu? Então, já até para tranquilizar, né, algumas pessoas que já teve esse pensamento, né, de, sei lá, do nada vir um pensamento na mente, né, às vezes até Satanás, tá, às vezes até o próprio inimigo querendo mentir, né, porque isso é mentira, né, isso é mentira, porque quando vem um pensamento assim do nada na sua mente, é o inimigo, tá, às vezes até o inimigo querendo te oprimir, né, querendo te oprimir com mentiras. Então, quando vem um pensamento assim, sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Um pensamento de blasfêmia, sabe? Um pensamento meio que do nada, do nada, do nada. Não é consciente, um pensamento do nada. Aí já é, já é mentira, tá? Já não aceita. Esse pecado seria cometido conscientemente, né? Todo pecado é cometido conscientemente, né? Nenhum pecado vai ser, sei lá, cometido sem querer, entende? Só por pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, né? Por isso que é muito importante você ler a Bíblia, né? Ler as Escrituras. Mas acho que nenhum pecado, nenhum pecado, eu acho que nenhum pecado é cometido sem consciência, entendeu? Só se a pessoa realmente não tiver, sabe, um conhecimento muito abaixo mesmo, tá? Sabe, pra discernir, né? Mas esse pecado, né? Já pra tranquilizar, né? Fique tranquilo porque ele só conta, né? Só é pecado quando você comete conscientemente, né? Como, como os fariseus, né? Os fariseus, eles falaram, né? Pra Jesus, eles falaram, é por Beelzebub que ele faz tal. Então, ou seja, eles meio que, é por Beelzebub, né? Ou seja, eles falaram, né? Eles declararam isso, né? De modo consciente. Então fica tranquilo, tá? Se você acha que cometeu esse pecado, quando vê um pensamento do nada na sua mente, relaxa, porque é o inimigo tentando mentir pra você, é o inimigo tentando mentir pra você se para você se autocondenar, né? Não você, né? Ele, né? Para ele te condenar, né? Porque o inimigo, Jesus fala, né? É, o diabo é mentiroso, nele não há verdade. E é o pai da mentira. Então, ele é mentiroso, tá? Quando vem um pensamento de condenação, já não é de Deus, cara. Já fica assim, porque pensamento de condenação já não vem de Deus. Deus só vai condenar quando tu estiver lá diante dele, né? Deus só vai condenar quando tu estiver diante dele. Acho que ele não vai te condenar assim, de pensamento, entendeu? Então, quando vier um pensamento de condenação, né? Assim, do nada, já fica alerta aí, né? Tem essa sabedoria, né? Que não vem de Deus, tá? Deus não condena, né? Muito pelo contrário, cara. Deus, ele estende a mão, né? Ele estende a mão para você se arrepender e mudar, né? Isso sim, de fato, vem de Deus, né? O arrependimento, não a condenação, né? Deus, ele não condena, né? Não manda pensamento de condenação, né? Mas sim Satanás, né? Que é mentiroso. Então, esse pecado aí contra o Espírito Santo é cometido conscientemente, tá? Só para deixar meio claro, né? De forma consciente, né? Não de, por exemplo, quando você tem um pensamento do nada e tal, né? Mas sim de forma consciente, tá? Então acho que deu para entender, né? Que esse pecado, né, cometido de forma consciente. Não sei, é porque. O que eu ia falar? É porque. Já até expliquei, né? Sobre os pensamentos e tudo, mas. Fica tranquilo, né? Fica tranquilo que esse pecado aí, ele só é cometido de forma consciente, né? Quando a pessoa, ela realmente quer, sabe? Quando a pessoa realmente quer, tem vontade.
Se você não quer, não tem vontade, mas vê o pensamento de blasfêmia, relaxa, tá? Relaxa que não é pecado, não. Pecado é mesmo, de fato, quando você sabe, né? Quando você, de forma consciente, sabe? Pronto, acho que já tá bom. De forma consciente. Deixa eu ler aqui a última parte. Assim, aprendemos que devemos reconhecer a obra de Deus. Reconhecendo, valorizando e agradecendo. Não endurecer o coração. Escolher estar ao lado de Jesus, né? Porque, ou seja, os fariseus eles tinham os corações duros, né? Eles tinham corações endurecidos. Mesmo sabendo a Torá inteira, né? As leis, tudo de Moisés, as escrituras sagradas, tudo. Ele, eles, eles tinham um coração duro, ou seja, por isso que eles cometeram esse pecado, né? Porque eles estavam com o coração duro, ou seja, eles não estavam nem aí, entende? O pecado, cara, como eu posso dizer? Eles não estavam nem aí, sabe? Eles estavam acusando Jesus, estavam botando o dedo, ou seja, uma coisa claramente que uma pessoa, né, cristã, que eu saiba, não faria, então relaxa, né? Aqui fala, né, para reconhecer as obras de Deus, porque justamente isso que os fariseus não estavam fazendo, né? Eles estavam acusando, né? Acusando, né? De, de ser de Satanás, né? De Beelzebub. Então, vale esse encorajamento final, né? De reconhecer as obras de Deus, né? Tipo, você, sei lá, ver uma coisa, um milagre, né? Por exemplo, um exemplo bem praticado. Um milagre, você vê uma coisa, né, sobrenatural acontece, né? Por exemplo, a fé, né? Jesus fala, a fé, se você tiver uma fé do grão de mostarda, pode diga esse monte, vá para o mar e ele vá. Atire-se no mar e ele se atira. Ou seja, se você vê um milagre, né? Um milagre que aconteceu por obra de Deus. Aí vai lá, a pessoa fala, não, isso aí é feitiçaria, é magia, né? É macumba, né? O povo brasileiro fala, né? Macumba. Isso não, isso seria, isso você não está reconhecendo, né? Você está associando a outra coisa. Então, por isso que acho que eu escrevi, né? Reconhecer, valorizar e agradecer, né? Agradeça, entendeu? Agradeça quando, sei lá, uma pessoa é transformada, né? Porque tem gente que brinca, né, com essas coisas de macumba, sabe? Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, muda de vida. Aí a pessoa fala, né? Umas pessoas falam, eita, foi macumba, né? Foi macumba pra mudar de vida, né? Tá repreendido, né? Tá repreendido essa palavra. Entende? Entende? Deu pra entender esse exemplo? Tem gente que coloca, né, essa ideologia de magia, né? Essa ideologia de magia, né? Não o poder de Deus, entende? Então vale aí, né, você pensar, né? Pensar antes de falar, né? Essas coisas aí. Essas besteiras, né? Besteira a pessoa associar magia, né? Com essas. Com até coisa boa, tá? Até coisa boa, até um acontecimento bom. Tem pessoa que associa, né? Ah, foi macumba, foi pra fazer tal coisa. Foi macumba pra ganhar na vida, né? Foi magia pra prosperar, né? Pra ganhar isso, ganhar aquilo. Então, e, isso sendo obra de Deus, entende? Então, pense, né? Pense antes de falar, né? Só esse recado assim, final que eu tô querendo falar aqui. Pense, né? Pense antes de falar, né? Não seja como alguns aí, né? Que não reconhecem, né, a obra de Deus, mas sim, sei lá, e idealiza magia como a obra de Deus. Então, reconheça, né? Sei lá, quando a pessoa muda de vida, quando a pessoa prospera, dê glória a Deus, né? Dê graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Então foi meio que isso, né?
Eu peço até perdão se ficou meio confuso, é porque é meio complicado, sabe, explicar isso de forma direta, mas eu acho que deu pra entender a ideia. Deu pra entender a ideia. Como eu gosto sempre de falar, né? Quem faz entender é Deus, né? Eu planto, eu só planto, né? Como disse Paulo, eu planto. Eu planto, Apolo rega, mas quem faz crescer é Deus, né? Então, é isso, né? Deus que faz crescer a semente em seu coração. Deu pra entender, deu pra entender. Nossa, até nisso eu consigo deixar complicado, né? Deu pra entender, deu pra entender. Chega, chega, chega. Parar até de falar, senão vamos complicar mais ainda. É isso, né? Até.